Olá pessoal, o pessoal tá entrando aí, Lucas, beleza, Débora, Cristina. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, para depois chamar o nosso convidado, o pastor Aloysio. Então, hoje o nosso papo é sobre como sonhar, né? Continuar sonhando nesse momento de adversidade, né? Tá. E aí eu queria que primeiro, né, você falasse um pouquinho sobre a importância do sonho, né? Porque o sonho é importante para todo mundo, né? Então, que você falasse um pouquinho da importância do sonho, para depois a gente entrar mais no assunto da adversidade. Tá legal, sonho. Eu acho que sonhar, para mim, é uma coisa altamente importante. Se as pessoas não sonham, isso demonstra o que é uma falta de imaginação terrível. Então, é necessário sonhar. Entre outras coisas, no nosso caso, biblicamente falando, sonhar é aprender a linguagem de Deus. Porque Deus fala aos seus profetas por meio de sonhos e por meio de visões. Então, as pessoas que sabem sonhar, as pessoas que sonham, aprendem a ouvir a Deus. Esse é o linguajar, essa é a linguagem de Deus, é falar através de sonhos. Então, sonhar é sumamente importante. Às vezes, nós tratamos os que sonham de uma forma pejorativa, como os irmãos de José tratavam, chamando, lá vem o sonhador. Mas é bom ser um sonhador. É bom ser um sonhador. É claro que nós temos que entender o seguinte, que se você tem uma visão, se você quer alcançar algo, realizar alguma coisa, você tem que ter o modo pelo qual você alcançará isso. Se você não tem recursos para concretizar a tua visão, sejam recursos pessoais, sejam recursos até financeiros, sejam os recursos de toda sorte de gama do que significa recurso, uma visão, não passa de um sonho nunca alcançado. Sonhos são bons, desde que você tenha a atitude certa depois de sonhar. Isso é com outro José. Você vê José, esposo de Maria. Ele é instruído, ele é advertido, ele é convencido até mesmo por Deus por meio de quê? De sonhos. Mas ele, quando termina de sonhar, ele toma as atitudes coerentes, certas, diante do que Deus falou através dos sonhos. Sonhos são maravilhosos. Mas tem que ter ação, né? Tem que ter ação depois do sonho, né? Ter ação durante o sonho fica um pouco difícil. Sim. Porque pré-requisito básico para você sonhar é você descansar. Esse é o problema de muita gente que não sonha. Por que será que hoje em dia as pessoas falam assim? Porque nós estamos falando de um sonho, tipo, sonhar acordado, sonhar para o futuro. Uhum. Mas por que as pessoas nem sonhar acordado, nem sonhar para o futuro, elas não descansam? Verdade. Elas estão inquietas, sobrecarregadas, aflitas. Mas até a aflição, para quem dorme, para quem descansa, pode dar base para um sonho. Veja, a Bíblia diz que Nabucodonosor, antes de dormir, o que ele fazia? Ele diz que ele se preocupava, quer dizer, ele estava aflito pelo que viria a ser depois do reino dele. Ou seja, uma coisa esquisita, que uma pessoa se preocupe com as coisas que ele não vai estar presente. Mas quem governa, quem lidera, tem que estar se aplicando não só para o presente, se aplicando para o futuro. E foi por causa disso que Deus o visitou e falou com ele. E Daniel teve aquela revelação. A mesma coisa Faraó. A Bíblia diz que Faraó, ele dormiu preocupado
preocupado. E dentro da preocupação, Deus falou. Ou seja, o problema não é que a pessoa tenha preocupações. O problema é que a pessoa não descansa. Sim, perfeito. E aí, dentro do nosso cenário de hoje, né, que é um cenário bem complicado, né? Eu já até compartilhei com algumas pessoas, né, que eu comecei o ano muito animado, né, eu tinha vários planos, coisas até que são sonhos de Deus para minha vida, né? E eu comecei o ano com uma mentalidade, né, e com vários planos traçados, né? Já tinha imaginado todo um castelo que eu ia construir, né? Tipo um castelo de areia que eu ia construir. E aí eu estava começando a construir, né, esse castelo no começo do ano. E aí veio esse momento como se fosse alguém pisando no meu castelinho, né? E para eu começar tudo de novo, né? E aí, eu acho que foi uma onda, mais do que pisar, acho que foi uma onda, né? Que levou o castelo todo embora. E aí, como é que a gente faz para se manter sonhando, né? Se manter ali direcionado no que a gente tem que fazer, se manter alinhado com os planos de Deus, né? Com os sonhos de Deus que Ele dá para a gente. Como é que a gente faz para se manter assim durante esse período de crise? O que a gente tem que entender é o seguinte, eu até fiz um estudo sobre adversidade dentro da Bíblia, que nós estamos tendo uma adversidade. A adversidade é uma coisa que acontece que ela vem para todos. Uma adversidade vem para todos. Uma adversidade, ela não pode ser diferente a maneira de cada um passar pela adversidade. Mas a adversidade chega a todos. É como a chuva cai sobre todos, o sol nasce sobre todos. Mas a maneira como você trabalha, isso que vem sobre todos, é que faz a diferença. É o que faz a diferença. Hein? Ou seja, digamos, você está com sonhos, espero que você não tenha perdido seus sonhos, obviamente. Você está com sonhos. Tudo isso que nós estamos vendo são crises, são problemas, são dificuldades, mas que depois de tudo isso, vai acontecer o quê? Vai se abrir outras oportunidades. Haverá algo diferente. Veja, vamos pegar José. Se existe um sonhador na Bíblia, é José. E se existe uma pessoa na Bíblia que não desistiu, não deixou de crer no sonho, também foi José. Então José tem um sonho maravilhoso, um sonho que ele sabe que veio de Deus, um sonho para o futuro dele, que o próprio pai interpreta, que Jacó diz, é isto, que eu, sua mãe, seus irmãos, vamos nos inclinar diante de você e tudo mais. Então, começa a haver um choque com o que era o sonho e com tudo que aconteceu com José. Mas ele não desiste de sonhar. Ele não desiste, ele não abandona o sonho dele. Ele não deixa de crer naquele sonho que, mais do que ser o sonho dele, era o sonho de Deus para ele. Então, José tem um problema com os irmãos, é lançado naquele poço, continua crendo, é tirado do poço, é vendido como escravo, continua crendo, olha a coisa piorando, cresce. Isso quer dizer, isso não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso foram vários anos. Tem aquele problema da mulher egípcia que tenta contra ele, e ele é fiel, e aí ele é lançado na prisão. Como é que um camarada, ele passa cada vez, vai piorando tudo, e ele continua fiel ao sonho. Né? Não é que pisam no castelo de areia. É o que eu estou dizendo, vem uma tsunami, no caso de José, veio uma tsunami, varreu tudo, mas ele continuou. Não tinha nem mais areia para fazer nada. Né? Às vezes não tem nem mais areia. Eu vou embora junto. Aí, José lá encontra aqueles homens que também tinham sonhos,
Porque às vezes nós temos que nos lembrar o seguinte: se você tem sonhos, você tem que lembrar que outras pessoas também têm sonhos. E veja, José começou a entender o sonho dos outros. Não só a desejar a realização do seu sonho, mas agora ele era um camarada que entendia o sonho dos outros. Então isso é algo importante. Se você quer chegar ao seu sonho, não basta apenas sonhar. É necessário entender que outras pessoas também têm sonhos. E é necessário você compreender o significado do sonho, não apenas o seu sonho, mas o sonho dos outros. Isso também é importante. Só que José chega num ponto ainda mais alto quanto a sonhos, que tem gente que não tem só sonho. Tem gente que tem sonho que é um pesadelo. Verdade. Porque pesadelo também é sonho. Verdade. Tem gente que a vida do camarada não é um sonho. Quando está tudo bem, você diz, poxa, minha vida é um sonho. Mas tem sonho que é ruim. Tem sonho que é pesadelo. Então o que Faraó teve não foi apenas um sonho. O que Faraó teve foi um pesadelo. Foi um negócio de terror. Umas vacas gordas, umas vacas magras, as vacas magras matando as vacas gordas, devorando. Isso é filme de terror. O Faraó acordou. Faraó não acordou dizendo que sonho maravilhoso. Faraó acordou. O que é isso? Socorro, polícia! Quem é que me interpreta isso que eu estou aflito e tudo mais? Então, José vai, e agora José tem uma capacidade extraordinária, que é a capacidade de transformar o pesadelo de uma pessoa numa feliz realidade. Quando você chega a esse ponto, não existe sonho impossível na sua vida. Agora, esse é que é o nosso desafio. Porque hoje as pessoas estão com pesadelos. Quando o camarada diz, eu não sonho mais, aí fala, mentira, é pior do que isso. Não é que você não sonhe mais, é que você está tendo pesadelo. Você está olhando para o futuro sem esperança, você está vendo tudo negro, tudo em trevas. Você está vendo o Conde Drácula atrás de cada porta. E quando você fecha a porta do Conde Drácula, está o Frankenstein. Fecha a porta do Frankenstein, está a múmia. Fecha a porta da múmia, está o lobisomem. Então, meu Deus, que raio de vida é essa? Aí nós é que temos que entrar. Nós temos que entrar o quê? Sabedores de que Deus não apenas vai cuidar dos nossos sonhos, mas vai nos dar a capacidade de transformar o pesadelo dos outros numa feliz realidade. Imagine tirar o cara do pesadelo e dar a solução. Verdade. Foi interessante você falar que os sonhos são uma forma que Deus fala com a gente, né? Então, para a gente chegar nesse nível de poder não só interpretar o nosso sonho, mas como o sonho dos outros também, a gente tem que estar numa conexão com Deus, assim, muito grande, né? Para que a gente possa ter a sensibilidade, né? Ter o discernimento, né? Do que significa cada sonho, né? Então, Deus dá o sonho, mas Deus também dá a interpretação, né? Então, essa conexão ela tem que existir, né? A todo momento. Não, eu digo assim, Deus não te revela um problema sem, nas entrelinhas da revelação do problema, Ele te revelar a solução do problema. Então, vamos voltar a José e o sonho de Faraó. O sonho de Faraó era o seguinte: vieram 7 vacas gordas, pastando. E como gordas eram, fizeram o que geralmente vaca gorda faz. O que fizeram? Comeram o pasto inteiro. Isso é verdade. Comeram o pasto inteiro. Isso tudo José está percebendo. O que é que Deus está falando nas entrelinhas?
E vieram as vacas magras. E vaca, o que vaca deseja é pastar. Vaca não quer comer carne. Vaca que come carne fica a vaca do mal da vaca louca. Fica louca, a vaca fica doida, morre. Então, o que acontece é que o que viram ali? José viu o seguinte, peraí, vamos fazer as vacas gordas não comerem o pasto inteiro, e as vacas gordas não vão ficar tão gordas, e as vacas magras não vão matar as gordas. Por quê? Porque se você deixar pasto, as vacas magras vêm e comem o pasto. Então, no final, em vez de você perder todas as vacas, o que não está certo... Administra tudo, né? Você administra, como você disse, e você tem o rebanho todo. Você não perde uma vaca. Perfeito. E você transforma a vaca magra numa vaca saudável. E transforma a vaca gorda, porque por estar gorda, não quer dizer que seja saudável. Você veja, elas eram tão gordas que a vaca magra conseguiu vencer. Como é que é isso? Como é que uma vaca de inanição, uma vaca morrendo de fome, mata uma vaca gorda? Quer dizer, de tão gorda que era, não conseguia nem se defender. Não conseguia nem se mexer. Ela morreu de ser gorda. Essa é a verdade. Então, administrar o sonho e ter a solução. Não, perfeito. E agora você falou essa questão da vaca gorda, né? Que ela era tão gorda que ela não conseguia se movimentar, né? E aí me veio na mente agora, porque às vezes também a gente sonha tanto, né? A gente tem tantos planos, tantos sonhos, que esses sonhos acabam prendendo a gente, de certa forma. A gente não sabe como dar o primeiro passo, não sabe como começar, né? E como é que a gente faz para romper essa barreira, né? E poder começar a dar o primeiro passo no sonho, né? Nos planos de Deus na nossa vida. Isso é interessante. Veja, a Bíblia fala uma coisa interessante sobre a evangelização, sobre ganhar almas, e que é algo prático para a vida de todos. Diz: a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Às vezes, um dos problemas da seara ser grande é que ela é grande demais. E aí você olha toda aquela coisa e você vê o trabalho como um todo, vê o tamanho total e diz: eu não consigo. Mas você não vê o que está diante de você. Eu sempre digo o seguinte: o que é que está na tua frente? O que é que você tem para fazer que está na tua frente? A seara é enorme, mas eu cortar aqui uma espiga, é uma espiga. Mesmo que a seara seja gigantesca, é uma espiga. Então, como é que se consegue isso? Fazendo o que está ao teu alcance, o que está diante de você. Você tem que fazer, é o que a Bíblia diz: o que vier às tuas mãos, faça, e faça bem feito. Então, é o que? É você ir para o que está diante de você. É você fazer o que está a teu alcance. Então, aqui está isso para eu fazer, eu vou fazer isso. E fazer com o coração assim. Eu estava até ouvindo um administrador de vida, de economia doméstica. Então ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: olha, você tem que saber aonde que você quer chegar e tem que saber que para você, às vezes, aonde tem que chegar, você tem que abrir mão de certas coisas para poder chegar lá. Aí é um princípio bíblico, digo eu. Desembaraçando-nos de todo o pecado e de todo o peso. Que às vezes o que acontece é que as pessoas estão levando um peso desnecessário. E estão todas elas embaraçadas. Então eu quero chegar no meu sonho, eu quero chegar no meu ideal, eu quero chegar naquilo que eu quero, que é o alvo para a minha vida. É tão importante ter alvos. Porque se você não tem alvos, se você não tem projetos, você não sabe para onde ir. É igual então, o
teorema do gato da Alice, né? O País das Maravilhas. Né? Que a Alice pergunta qual caminho... O gato pergunta para onde que ela cair, ela fala, não sei. Ela fala, então pega qualquer caminho serve. Você não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E quase sempre dá errado uma coisa dessa. Sim. Mas se você tem um alvo, por exemplo, pecado, a pessoa que pensa em pecado apenas como coisas grosseiras, pecado, literalmente em hebraico, quer dizer errar o alvo. Então, há muitas pessoas que estão errando o alvo simplesmente porque não tem mira. Porque não tem alvo também. Perfeito. Está atirando para qualquer coisa. Diz cego em tiroteio, se fala essa expressão, né? Cego em tiroteio. E você pode entender um cego no meio de um tiroteio, e você pode pensar num cego, que é o ditado verdadeiro, atirando num tiroteio. Então, atira para tudo que é lado, e o que acertar, acerta por sorte. Então não é isso, é você ter o propósito. Por azar, né? Acaba matando um amigo, né? Vamos dizer o seguinte, por exemplo, você e sua esposa, né? Um jovem casal, aí vocês estão com um propósito de irem os dois juntos. Agora ninguém está viajando, né? Mas vamos colocar aí uma viagem legal e tudo mais. Eu sei que vocês fizeram uma viagenzinha antes de tudo isso, e até com outros jovens da igreja. É tudo maravilhoso. Mas vamos dizer que vocês colocam um alvo lá de ir... Bem, aí talvez seja o lugar que eu iria. A Paris, né? Então vocês vão a Paris. Visitar a Luisianinha. Visita a Luisianinha e tudo mais. Vão a Paris. Então vocês vão a Paris. Então vocês falam assim, para eu ir a Paris, eu tenho que ter euro, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que fazer... Aí vocês começam a dar os primeiros passos para esse seu alvo. Então, você pensa assim, eu estou com esse meu carro e tudo mais, eu gostaria de um carro mais moderno, um carro com mais coisa e tudo. Mas eu quero ir a Paris. Então eu vou ter um carro que vai me servir igual, mas um pouco menos. E eu vou ter dinheiro que eu vou fazer como José. Eu vou guardar um tanto, eu vou guardar um tanto, eu vou guardar um tanto. De modo que quando chegar a hora, eu vou pagar a minha passagem à vista, eu vou ter promoção, eu vou dar passagem, no caso, eu vou ver os lugares onde que eu vou passar e tudo mais. E sendo jovem... Vou passar fome lá, né? Eu não vou passar fome, porque o importante é você dormir bem, comer bem. Né? Fazer bonito para a patroa, né? Não, tem que ser, né? Pelo amor de Deus, né? Senão eu te agarro pelo pescoço, né? Impõe as mãos para te abençoar pelo pescoço. Mas aí, na vida, o planejamento é assim. A maior parte de nós, brasileiros, não temos planejamento. Nós sonhamos demais, mas quando acordamos, não sabemos o que fazer com os nossos sonhos. Então, isso que é o importante. É o que fazer com o teu sonho depois que você acorda. Os magos lá, que a Bíblia fala, divinamente advertidos que não voltassem pelo mesmo lugar, o que eles fizeram? Foram por outro lugar, voltaram por outro lugar. O apóstolo Paulo estava dormindo, diz que teve uma visão celestial, e que era uma visão barulhenta, que acordou ele. Então acordou, ele viu um macedônio gritando. E ele falou, eu fui fiel à visão celestial. Ele agiu em coerência. É que às vezes nós sonhamos e só ficamos num mundo de fantasia. A gente só fica vendo ali o castelo, o palácio, mas esquece que para construir o castelo e construir o palácio, tem que botar o primeiro tijolo, né? Então é um tijolo por vez, né? São pequenas coisas que no final vai dar aquele sonho lindo que você sonhou, que você planejou. Né? São pequenas fases, né? Que a gente tem que ir construindo devagarzinho, né? Exatamente. A gente tem que olhar e tomar atitudes práticas, coerentes com o sonho. Sim. Né? Tem gente que não tem coerência com o sonho.
com o sonho que ele está sonhando. É como eu digo, você tem um sonho de viajar. Oh, eu tenho um sonho de viajar. Eu quero ir aos Estados Unidos, quero viajar, quero ir à Disney. É um sonho. É um sonho. Talvez alguém diga, isso aí que sonho, mas é um sonho. É um sonho, quer ir à Disney. Quer conhecer o Mickey Mouse? É um sonho. É um sonho da pessoa, vai lá. Aí, tudo bem. Só que nunca tira o passaporte. Primeiro passo. Nunca tira o passaporte, é o primeiro passo. É a primeira coerência com o sonho. É tirar o passaporte. A segunda é o quê? Na época que chegar, é tirar o visto. Ele tem que dar passagem. Ele tem que dar passos coerentes com o sonho dele. A pessoa diz assim, eu quero ter um carro. Aí até mesmo ora, pede a Deus um carro e tudo mais. Mas não tira a carteira, a habilitação para dirigir. Como é que Deus vai dar um carro se a pessoa não tem carteira? Eu não estou dizendo que Deus não pode dar, né? Mas se existe uma coisa que Deus é coerente. Perfeito. Foi por isso que, veja bem, que o profeta, quando fala para a viúva que estava com um problema e ela precisava de uma solução, ele disse, olha, entra na tua casa com os teus filhos, fecha a tua porta e pede antes vasilhames. Aí o profeta acrescenta, não poucos, hein? Não poucos. Porque eu estou te dando a solução, mas estou falando, não poucos. E derrama o azeite, que o azeite vai se multiplicar. Depois ele diz, agora que Deus fez um milagre, seja coerente com tudo isso. Vai, vende, e do restante vive tu e teus filhos. Paga tudo que você tem que pagar. Então, nós temos que ter uma coerência de atitudes, uma coerência de realizações, uma coerência. Se Deus me dá um sonho de pregar no mundo inteiro, ou eu tenho que ter intérpretes comigo, ou eu tenho que aprender línguas. Verdade. Então, Deus está falando, vou te levar ao mundo inteiro. A mesma coisa, eu tenho que ter o passaporte, eu tenho que fazer tudo isso. E até com relação a essa questão da coerência, né? E até pelo menos que a gente está vivendo hoje, tem um versículo que sempre me vem à mente, né? Até nesses momentos de dificuldade e tal, que é que o homem planta, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, tipo, primeiro para Deus crescer, né? Crescer o nosso sonho, crescer o nosso trabalho, crescer os nossos planos, né? Tudo que a gente tá plantando, a gente tem que plantar primeiro. Né? Então a gente tem que ser coerente, a gente tem que preparar o solo, tem que jogar a semente, para depois a gente poder colher alguma coisa. Né? E isso vale até para esse momento de adversidade, né? Porque acho que foi Jacó, né, que plantava na seca, né, e colhia 100 por 1. Isaac, pai de Jacó. Verdade. Isso. Pai de Jacó. Então a gente tem que ter essa noção, né, de que a gente tem que fazer a nossa parte primeiro, para que Deus possa dar o crescimento. E o crescimento Deus dá independente do clima, independente do cenário, né? Ele vai dar o crescimento independente das circunstâncias. Perfeito. Ele vai dar o crescimento. Né? Então acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Né? A gente não deve desistir de sonhos, não deve trocar sonhos. Há pessoas que dizem, não, troquei meu sonho pela realidade. Virou realista. Não sei se isso é tão bom assim. Mas pior do que isso é o camarada, como eu disse, que troca o sonho pelo pesadelo. Que ele já não tem paz. Então, não desista, é melhor sonhar, gente. Ah, mas eu vou ficar frustrado. Nem todos são, porque no sonho eu posso voar. Sonhos não te limitam. Sonhos são coisas maravilhosas, você não está limitado. O cara gordo se vê magro. Só no sonho mesmo. O cara consegue fazer um negócio desse. O cara no sonho vira o super-homem. O cara no sonho vira o Batman. O cara pode.
aí eu acho que entra também aquela questão do discernimento, né? Você tem uma conexão com Deus, que você consegue discernir qual é o sonho que vem da tua carne, né, dos teus sentimentos, né, são coisas irreais, e qual é o sonho que vem de Deus para sua vida, né? E quando a gente pega o sonho que vem de Deus para nossa vida... Uma coisa é um sonho que você está falando, um sonho de revelação. Outra coisa é o sonho de imaginação. Sim. Outra coisa é o sonho de desejo. E mesmo o sonho de preocupação. Todo sonho tem uma base na qual ele se manifesta. Né? Aí a tua mãe, que é psicóloga, vai falar muito melhor do que eu, que o sonho ele tem origem em você. Então o sonho está ligado à sua experiência, o sonho está ligado à sua própria imaginação, o sonho está ligado à experiência do dia que você viveu. Tudo isso são coisas importantes. Mas Deus aí vai no meio de todas essas coisas, Deus vai, e Deus começa a falar com você através do que? De todas essas imagens que existem dentro de você. Assim também é a visão. Assim também é a visão. Então existe a imaginação, ela está ligada ao sonho, está ligada à visão. E eu não estou dizendo que uma visão de Deus não seja como você ter uma imagem projetada. Isso também pode ser. Mas a imaginação é um dom que Deus deu a todo homem e que nós devemos poder usar. E assim, existem pessoas que receberam esse dom e usaram muito bem, como o C.S. Lewis, escrevendo os livros que ele escreveu, né? Como o Leão, né? O guarda-roupa e a feiticeira. Então, tudo isso são coisas que Deus pode usar a tua imaginação. A tua imaginação. É claro que eu creio num mover de Deus, numa ação de Deus, mas nós tudo fazemos segundo a nossa experiência. Então você falou de sonhos que são meramente imaginações, né? Meramente imaginações. E tem gente que tem uma imaginação muito fértil. Sim, mas quando eu falo assim, de sonhos que não são de Deus, eu falo com relação a planos que a gente tem para nossa vida, né? Porque sim, às vezes você pode ter o sonho, você pode ter o sonho de... Isso, você pode ter o sonho de pregar o mundo inteiro, mas às vezes não é isso que Deus tem para você, né? Às vezes Deus tem outra coisa, tem outro plano para você. Como é que a gente faz para discernir, né, quais sonhos vêm de Deus para nossa vida, né? São coisas que Deus quer para nossa vida, e quais são desejos nossos, né? Aspirações ou ambições. A gente tem que entender o seguinte: Deus pode falar de diversas maneiras. A primeira maneira é que, se a gente, para discernir, tem que ouvir a Deus. E para ouvir a Deus, a primeira coisa que eu digo é ler a palavra. Essa é a primeira coisa que eu digo. Porque Deus, em primeiro lugar, fala pelas Escrituras. A segunda coisa que eu digo, esteja atento, porque quem não tem atenção pode, quem quer que seja, falar com ele que ele não vai escutar. Essa que é a verdade. Então, dê atenção. Quando é que você dá atenção? Quando você dá valor. Então, esteja atento. Entre estas coisas que nós devemos estar atentos, uma das coisas importantes, eu diria, uma certa inquietação. Porque Deus, quando quer falar conosco, parece que Ele provoca no nosso espírito uma inquietação. Vamos agora ao outro José. Ao José que foi esposo de Maria. Que, diante de tudo que ele estava vendo, ele decidiu o quê? Abandonar Maria. Ele decidiu secretamente, só não era secreto para Deus.
E diz que ele decidiu, mas enquanto ele ponderava, você vê, ele teve uma inquietação dentro dele, já estava decidido, e em cima da decisão dele, ele começou a ponderar. Será que eu estou fazendo certo? Quando você pondera em cima da sua decisão, você dá oportunidade a Deus de mudar a tua decisão. Foi o que aconteceu com José. Eu ouvi um testemunho de um grande, não é pequeno não, é grande, pregador norte-americano de Atlanta, o Dr. Charles Stanley. Então ele contou que quando ele era jovem, ele tinha um sonho, ele estava no seminário, já casado com a esposa, ele e a esposa dele estavam se preparando, estava no último ano do seminário, e havia um treinamento especial que só para os melhores era dada na Califórnia, né? Então ele juntou dinheiro junto com a esposa, e eles iam ficar lá 3 meses na Califórnia, que era para os melhores. Aí ele falou, poxa, isso vai ser demais, nós vamos conseguir. Então, o sonho dele, de ser pastor. E dentro do sonho surgiu essa oportunidade. Isso é ruim? Estava tudo certo, tudo perfeito. De repente, ele disse, eu comecei a ter uma inquietação. Ele começou a ficar assim, poxa, será que eu tenho que ir? Será que eu não tenho que ir? Será que essa é a vontade de Deus? Essa não é a vontade de Deus? E quando começa a acontecer esse negócio, então nós temos que levantar um alerta. E ele fez o quê? Ele foi orar. Que é outra maneira. Você quer ouvir a Deus? Vai orar. Se você está sentindo uma inquietação, vai orar. Você tem um sonho, e para que você não vá pelo caminho errado, porque há caminhos que para os homens parecem bons, mas eles levam ao fracasso, ao abismo. Então, ele sentiu essa inquietação, veja, a coisa era boa, a coisa era correta, estava tudo dentro dos planos, estava tudo certo, mas alguma coisa, e esse alguma coisa é ter o discernimento. Quando alguma coisa, aí ele vai orar, ele ora e ele sente algo da parte de Deus, ele diz, não é para ir. Aí, poxa, ia para a Califórnia com a esposa e tudo. E tinham juntado dinheiro, estava tudo certo. Aí ele chega para a esposa e ela diz, eu também estou inquieta. Veja bem, já é o quê? Já vem uma concordância. Porque Deus vai falando dessas formas. Deus não é Deus de confusão. Né? É isso aí. Né? Então, aí ele falou, meu sogro, o pai da esposa dele, tinha dado para eles uma casa nas montanhas, na Carolina do Norte. Aí veja bem, o cara vai agora para outro lugar. E aí ele falou, será que Deus quer que a gente vá para lá? A gente acabou de ganhar, vai lá nas montanhas, mas era um lugar afastado. Ele foi para a Carolina do Norte. Aí ele está lá na Carolina do Norte. E ele tá ele e a esposa. Não é um seminário, não é o curso que valia uma maravilha, que era para os melhores. Ele está lá, mas que ele está fazendo a vontade de Deus. Está atrás do sonho ainda. Atrás do sonho. Tudo bem, ele não sabe pescar, mas tem umas varas de pescar. Sabe aquelas coisas de americano, né? Tem um riozinho perto da casa. Aí lá vai ele para pescar, vai tentar pescar, não pesca nada. Mas chega uma pessoa e diz, eu te conheço. Você não é Charles Stanley? Você não estuda no seminário tal? Ele disse, sou. Aí a pessoa disse, a nossa igreja aqui vai ter um culto domingo de manhã, nosso pastor foi embora. Você pregaria na nossa igreja? Aí ele falou, sim, estou aqui, vou pregar. Aí ele foi lá e pregou. Aí todo mundo gostou e disse, você voltaria no próximo domingo? Sim. Naqueles 3 meses, ele pregou lá todos os domingos. Todos os domingos ele pregou. Quando terminou, eles falaram o seguinte, você não quer ser pastor aqui?
Ele diz, mas eu não posso, eu ainda não terminei o seminário. Não faz mal, a gente espera. Você veja a loucura. Aí ele vai. E para encurtar a história, o que aconteceu? Ele chegou na igreja em Atlanta, que é uma igreja monumental, e disse, foi graças a isso que eu cheguei aqui. Então eu tinha esse sonho, mas o caminho que eu ia tomar ia me deixar longe do meu sonho. Mas Deus, Ele consertou o meu caminho. Então Deus pode usar muitas coisas para consertar o nosso caminho. Até mesmo problemas, dificuldades, adversidades, crises, pandemias, tudo isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. Aí o que acontece? Às vezes a gente está errando o caminho. A gente está com um sonho, você está com um sonho, você deseja chegar lá, você tem um sonho do teu negócio, você fala, quer ser bênção no reino de Deus, quer fazer todas essas coisas. Não é necessário ouvir, não é necessário que as nuvens se afastem, que os anjos apareçam dançando, tocando trombeta e harpa, e no meio de tudo fala, faça uma firma. Aí falou, se isso acontece comigo, diz Bill Gates que se cuide. Porque lá vou eu, um negócio desse, eu vou ser maluco. Vai ser bom, Aí o que fizer dá certo. Você tem que entender o seguinte, Deus vai te abençoar. Você pode sonhar, não precisa ter tido uma palavra e tudo. Você pode sonhar, quero ser um empresário, quero ser um empregador, quero ser um médico, quero ser. Jesus disse uma coisa para Pedro, e com isso eu completo o pensamento. Ele diz para Pedro assim, segue-me. E ele completa, e eu te farei ser. Você quer ser? Segue a Jesus, que ele vai te fazer ser. No caso de Pedro, disse, eu te farei ser pescador de homens. Pescador de homens, eu te farei ser, segue-me. O detalhe é esse, a gente seguir a Jesus, vamos seguir a Jesus. Não, o detalhe também é que quando a gente tem esse sentimento, né, a gente quer, né, fazer alguma coisa, né, quando a gente, tipo, é uma coisa que vem recorrente, assim, pô, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, a gente já tem que levantar uma pulga atrás da orelha, né, porque Deus é aquele que faz o querer, né, e o realizar, né, ele opera o querer e o realizar. Então, primeiro veio o querer é o primeiro sinal, né, primeiro Deus faz a gente querer, né, e depois a gente fala, não, beleza, Deus, eu vou fazer, e aí ele vai e realiza, né, então, eu acho que esse eu quero, lógico que coisas que estejam de acordo com a palavra de Deus, né, coisas que estejam, né, debaixo, né, da bênção de Deus, eu acho que é a primeira pulga, né, que a gente tem que levantar. Né, tem que ter o querer, como você disse, tem que ter o realizar. E para realizar, entre o querer e o realizar, existe uma coisa que é o poder. Eu sempre falo o seguinte, tem gente que quer e não pode. E aí nada faz. E tem ainda gente pior, que pode e não quer. Você conhece gente assim que pode e não quer. Aí também nada faz. Mas quando você quer e quando você pode, aí o que acontece? Realização. Tem um filósofo espanhol chamado Spinel que fala querer é poder. Então todo mundo usa essa parte de Spinel, que ele diz querer é poder. Virou ditado, né? Querer é poder. Mas a frase inteira é querer é poder. O que é excessivamente raro é querer. Porque quem quer, faz. Quem quer não espera. Verdade, né? Quem quer de verdade faz. Né? Bem, vamos lá. Vamos dar um exemplo assim. Teu pai, né, quis casar com tua mãe. Se ele ficasse só na vontade de querer casar, não tinha casado nunca. Então ele foi à luta, ele foi conquistar a tua mãe. E eu que estava lá, você não, obviamente, né? Eu que estava lá.
Eu vi ele tendo o quê? Ele procurando aula de violão. A tua mãe está dando aula de violão, eu olhava para ele, esse cara está querendo tocar, é outro violão. Não é ele. Né? Então, teu pai ficava lá olhando para ela, ela dando aula de violão para ele, e ele olhando para ela assim, dizendo, ô violão. Aí, né? aí, não toca violão até hoje, não sabe tocar violão. Não toca violão, mas tocou um outro violão. Tocou outro violão. Esse outro violão tocou. Então, o que acontece é isso. Você tem que ir atrás do seu sonho. Não desista. Eu, se falasse com todos os jovens, você está vivendo um tempo maravilhoso, cara. Aí falou, que tempo maravilhoso, não tem futuro, não tem nada. É a hora, quando dá crise, é que as maiores oportunidades são feitas. Algumas das maiores fortunas dos Estados Unidos vieram na Grande Depressão. Surgiram os caras doidos, que os caras falando assim, não, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou realizar. Né? Se você vê a história de gente empreendedora, a família Kellogg's, né? que eram dois irmãos, e que tinha um irmão que era médico e o outro era empreendedor. E tinha receita lá, e o camarada disse, não quero nada disso. O outro irmão disse, você nunca vai ser nada. Eu falei, não, o que eu quero fazer é isso. O cara inventou sucrilhos. Inventou sucrilhos. Fazendo sucrilho no meio daquela crise, tudo, mas o pessoal quer comer. Até hoje o americano que come. De manhã o quê? Cereal. Cereal é o que o americano come. Então veja bem, o camarada foi atrás de um sonho. Foi atrás de um sonho, mas não ficou parado, não ficou sonhando. Ah, eu quero ser rico. É tão gostoso sonhar ser rico, né? Parar, eu sou rico. Poder entrar, passar o cartão e não se preocupar no mês seguinte, né? Se preocupar com a conta. Mas você, para chegar lá, você tem que realizar, você tem que fazer algo. Então, mãos à obra. Mãos à obra, é aquele negócio. É suar bastante. Esse mãos à obra, né? Eu vejo, assim, já aconteceu isso muito comigo, e eu vejo, assim, até outras pessoas, né? Elas não começam, né? Eu também não começava, porque, para mim, eu não tinha o que eu precisava, né? E a gente, às vezes, esquece que, beleza, a gente não tem aquilo que a gente quer ainda, né? Por exemplo, acho que para eu começar isso, eu preciso disso. Né? Beleza, eu ainda não tenho isso, mas eu tenho alguma outra coisa que dá para começar. A gente vê Davi, por exemplo, quando foi enfrentar Golias, cara, ele foi para uma guerra e ele não sabia manejar uma espada. Ele não sabia. E mas a funda sabia. Então, as outras pessoas poderiam falar, cara, Davi, só para ir para a guerra, você precisa de uma espada. Você não pode ir para a guerra sem uma espada. Mas ele falou, não, cara. E, tipo, eu não tenho uma espada, mas eu tenho a funda. E, tipo, eu vou usar o que eu tenho e o que eu sei usar. Né? Então, acho que isso é importante, né? Às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente não tem, né? E esquece de olhar o que a gente tem. Né? Lembra do que Deus disse para Moisés, né? Deus disse para Moisés, o que é que você tem na tua mão? A pergunta de Deus não foi, Moisés, o que você não tem? A pergunta de Deus foi, o que é que você tem? Então, com o que você tem, vai e vence. Com o que você tem, vai e vence. Para de se preocupar com o que não tem e vê o que tem, e com o que você tem, vai e vence. Foi o que aconteceu com Moisés, é o que vai acontecer com cada um. Com cada um. Outra coisa que a pessoa não tem que ter medo é de fracasso. De fracasso. Dizem que as grandes fortunas dos Estados Unidos, eu digo dos Estados Unidos porque nós não temos essas estatísticas aqui, infelizmente. Mas nos Estados Unidos dizem que as grandes fortunas que estão lá tiveram no mínimo de 3 a 7 falências. E hoje os caras estão lá. Então, para acertar, a pessoa tem que fazer, né? E quando a gente faz, a gente erra, não tem jeito. Erra. Uma vez perguntaram, foi a Edison, sobre a lâmpada, que ele já estava em mais de 3.000 tentativas fracassadas. Ele falou, você não desanima, não? Ele disse, não, eu agora sei 3.000 maneiras de não fazer. É isso. Numa hora eu vou descobrir a maneira certa de fazer.
Então a gente tem que ter esse ânimo, tem que avançar assim, não desistir do sonho, né? Não desistir do sonho de jeito nenhum. Porque fracasso e sucesso, as pessoas têm que entender o seguinte, são processos. Então, você pode transformar um fracasso num sucesso, porque é um processo. E você pode transformar um sucesso, infelizmente, num fracasso, porque também é um processo. Tem gente que está muito bem, está indo muito bem, está indo muito bem, e de repente fracassa tudo. Por quê? Porque administrou mal, fez um processo errado. E tem gente que pega uma coisa falida, destruída, arruinada, e faz o processo certo, e dá tudo certo. O exemplo disso é o que aconteceu com a Harley Davidson. Você que é mais novo, você deve ter estudado isso, deve ter falado isso até na faculdade, que a Harley Davidson, ela estava já num processo há alguns anos, já faz anos, que ela está num processo o quê? De total bancarrota, de falência completa. Aí, um administrador disse, teve a ideia, vou transformar a Harley Davidson em mais do que uma moto, vou transformar a Harley Davidson no modo de vida americano. Então é a camiseta Harley Davidson, é a jaqueta Harley Davidson, é a Harley Davidson, patenteou o som da Harley Davidson, o som. O cara não pode ter o mesmo som de moto, patenteou o som. Resultado, hoje a Harley Davidson saiu do que estava. A Harley Davidson ela vende um monte de coisa. A Harley Davidson é meio Coca-Cola. Ela vende um monte de coisa. Então, o cara não tem uma Harley Davidson, mas ele tem a camisa Harley Davidson. Eu tenho camisa Harley Davidson. E eu não tenho Harley Davidson. Né? Tem nem carteira de moto. Né? Nem carteira de moto eu tenho. Mas eu tenho a Harley Davidson. É a mesma coisa. Eu tenho a camisa da Ferrari, não tenho Ferrari. Né? Então, são coisas assim que a pessoa pode pegar um fracasso e transformar num sucesso. É isso que a gente não tem que desistir do sonho. Não é porque a gente fracassou que diz, não deu certo. Vai dar certo. Vamos lá de novo. De novo. E de novo. Até conseguir. E vai conseguir. É isso. É nunca desistir, né? Nunca desistir e acreditar que Deus, ele está acima de todas essas coisas, né? Está acima de circunstâncias, está acima de adversidade, né? E perseverar. É bem por aí. Perseverar. É isso. Não perseverar. Apenas sonhe, persevere no sonho. Tenha atitude em relação ao sonho e mantenha a atitude do teu sonho. Persiga o seu sonho. Mas não fica só atrás do sonho, constrói o teu sonho. Tá bom? Tá, a gente tá chegando no final aí. Tá. Não, é isso. Eu acho que com relação a esse tema, né, de continuar sonhando na diversidade, eu acho que é bem isso. Lógico que, em primeiro lugar, confiar em Deus, né? E não esquecer de estar sempre correndo atrás, né? Perseverando. Amém. Né? Porque a gente sabe que Deus é maior do que tudo isso, né? Sabe que Deus é maior do que a adversidade, sabe que Deus está acima de todas essas coisas, né? E quando o sonho vem de Deus mesmo, né? Quando é algo que Deus colocou pra gente, quando é algo que está alinhado com a vontade dele, né? Tem tudo para dar certo, né? Amém. Isso mesmo. Deus não deixa vir um problema na nossa vida para nos fazer mal. É para nos colocar, eu digo, vamos acertar o caminho para poder chegar onde é o alvo do sonho. Às vezes Deus tem que fazer a gente voltar um pouquinho atrás, né, para que a gente volte naquela bifurcação, que a gente pegou o caminho errado, para que a gente volte para o caminho certo e possa chegar até mais rápido, né? Às vezes a gente acha que vai demorar mais, né, mas às vezes a gente vai chegar até mais rápido do que a gente achava. Né, onde é isso mesmo. Chegar. Então é isso. Então, acho que tá dando tempo já vai encerrar aqui.
Tá Tem mais bom. alguma coisa para falar, tio? Quer falar mais alguma... Deixar alguma mensagem para a Não, galera? acho que tá bom, já falei demais. Eu fico cansando os outros de tanto falar. Tá Não, então legal? perfeito. Depois a gente, Então numa é isso. próxima oportunidade, fala. Perfeito. Pô, obrigado, hein, tio, pela participação. Tá Pô, a bom, live foi muito boa, muito conteúdo bom. É isso tá aí. legal. Fica com Contem Deus aí. comigo. Abraço. Um abração. Abração. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, a live foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Cara, queria deixar para vocês essa mensagem de, cara, não desista dos seus sonhos. Eu sei que o momento tá difícil, mas acho que Deus está acima de tudo isso, né? Então, o que Deus tem colocado no teu coração, não desiste, cara. Tipo, como o pastor Luiz falou, persevera, né? Persiste no teu sonho, se prepara, corre atrás e usa o que você tem, cara. Tipo, às vezes a gente não tem tudo que a gente quer, a gente acha que não tem tudo que a gente precisa, mas com certeza Deus já te deu tudo que você precisa, né? Então, corre atrás e persevera, sempre confiando em Deus que vai dar tudo certo, pessoal. Então é isso, fiquem com Deus, que vocês tenham um final de semana abençoado aí, e até a nossa próxima live. Com certeza vai ser outro assunto muito bom, vou ter outras pessoas muito, muito boas. Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui. Fiquem com Deus. Beijos e abraços.